Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Vida do Mundo e hoje a gente vai conversar sobre medo, reverência e terror do Carlo Ginzburg. Carlo Ginzburg é um historiador, um dos meus preferidos. Toda vez que eu leio um livro dele, eu fico com aquele recalquezinho assim, sabe? Com aquela inveja. Não existe inveja boa, né? Inveja é sempre inveja. Então, aquela inveja, aquela vontade de querer produzir um resultado tal qual ele apresenta. Ele é historiador, ele faz microhistória, ele parte de fonte primária e constrói narrativas. E o que ele faz, que também me encanta, né, um outro aspecto, para explicar, para fazer uma narrativa de modo que a gente compreenda, que a gente faça associações e consiga inserir a fonte primária dele, normalmente assim, de séculos passados, num contexto, numa dinâmica que faz sentido, ele lança mão de vários recursos. Então, assim, ele analisa obras de arte, ele analisa textos primários, ele analisa crítica, ficção, não ficção, enfim. Ele reúne coisas que aparentemente são muito diferentes a partir de um elo, de um fio condutor. Aqui é medo, reverência e terror. Então aqui ele apresenta 4 ensaios sobre política. Ao subtítulo 4 ensaios de iconografia política, ou seja, por meio de imagens, ele apresenta aqui 4 contextos diferentes, coisas que a gente assim sozinho não conseguiria associar. A minha proximidade com ele, se é que há alguma, é que eu tive aula com a Júlia Kripa, uma professora da USP, eu tive aula no doutorado com ela. Ela foi aluna dele, porque ela é italiana, né? Ele é italiano. Ela é italiana, estudou na Universidade de Bolonha, ela teve aula com ele, ela também teve aula, foi aluna do Umberto Eco. E ela foi minha professora. Olha só, nós temos ela que nos aproxima. Mas vamos ao livro, chega de trololó. O primeiro dos ensaios, né, eu falei para vocês que são 4 ensaios. O primeiro, ele aborda Hobbes e o Leviatã. Mas Hobbes é um texto, né? Não é uma iconografia, não é uma obra de arte, mas ele traz imagens do Leviatã, as gravuras da obra. A gente não pode esquecer a temática aqui, medo, reverência e terror, e são ensaios políticos. O Hobbes, né, no Leviatã, o Hobbes fala que há uma necessidade de uma instituição forte, repressora, em determinados momentos. Ou seja, a gente está pensando aqui num contexto em que a burguesia já estava se fortalecendo e que havia necessidade de ela ter garantias sociais. A gente está aqui no momento que a burguesia está organizando a sociedade, né? O momento do Leviatã. Ela está organizando a sociedade, ela precisa ter garantias econômicas aí. A gente tem toda essa questão de câmbio, lastro, todas essas questões de monetização, de banco, essa organização. Eu já falei para vocês que no século XVIII foi criado zoológico para trazer a natureza, né, a parte dela, por meio dos animais, perto, mas ali bem cercadinho, jardim botânico também, criado hospício para os loucos irem para lá, circo para tirar aqueles artistas de rua remanescentes do circo romano, né, aquelas pessoas que faziam espetáculos de rua, então assim, organiza dentro do circo. Hospital, que é para tirar os doentes, o hospital não era para curar doentes, era para afastar o doente ali dos sãos. Então assim, a sociedade precisava ser organizada, então teve uma organização na economia, na sociedade e uma organização política, a necessidade de um Estado forte com monopólio da força para que as pessoas consigam dormir de portas abertas. Uma das teses do Hobbes é essa, né? Precisa de um monopólio da força para fazer cumprir regras sociais. Ou seja, a gente está aqui falando de uma organização política, econômica e social pautada pelo direito à propriedade e pela liberdade. Liberdade no âmbito econômico e em alguma parte, de algum modo, no âmbito social. Só que no âmbito social só para gente de bem. Mais ou menos isso. É esse o contexto do Leviatã. E aqui o Ginzburg analisa
A motivação do Hobbes, tendo, claro, como tema principal, medo, reverência e terror. Então, assim, ele fala assim: para Hobbes, o poder político pressupõe a força, mas a força por si só não basta. O Estado, o Deus mortal, entre aspas, gerado pelo medo, incute terror, um sentimento no qual se misturam de maneira inextricável medo e sujeição. Então, para Hobbes, e aí está a figura do Leviatã, para Hobbes, o Estado precisa ser forte, precisa punir, precisa meter medo, precisa meter terror. Se a gente pensar que antes disso, antes dos Estados Nacionais, o que havia era o quê? Monarquias absolutistas, e o rei era uma figura divina e não havia uma segurança pública, havia a guarda real, a guarda do rei. Então era para garantir a segurança do rei, não da sociedade. Um Estado forte para garantir a segurança da sociedade, para que tudo que a burguesia organizou continue organizado. Qual é a moral da história aqui? Em situações limite ou situações limites? Já nem sei. É necessária uma força opressora para orientar a ação, para determinar o caminho a ser seguido, para determinar o que deve ser feito. O Estado exerce esse papel hoje, em alguma medida sim. Se a gente pensar no contexto de pandemia agora, Covid-19, é o Estado que determina o que deve fechar, o que deve abrir, o que deve funcionar, lockdown, não é o Estado que determina, só o Estado pode determinar isso. Essa é a força do Estado. É só em situações assim sociais? Não, econômicas também. Quando há uma quebra do mercado, crash da Bolsa de Nova York, é o Estado que segura as pontas. É sempre o Estado que segura as pontas em situação limite. É para isso que ele foi criado. A briga da burguesia é sempre assim. Olha, deixa a gente, laissez-faire, laissez-passer, deixa a gente fazer o que a gente sabe fazer, deixa a gente agir livremente, fica aí no seu quadrado até você ser acionado, até você cumprir o papel que nós acreditamos ser o seu papel, que é auxiliar, que é estender a mão, não deixar as coisas se arruinarem. A outra obra que ele analisa, que é até aqui a capa, um pedacinho dela, é o quadro de Marat, feito por Jacques-Louis David. Quem foi Jacques-Louis David? Quem foi Marat? Jacques-Louis David foi um pintor, século XVIII. Ele foi o grande pintor da Revolução Francesa. Não só pintor, ele foi grande atuante, ele participava das assembleias, ele votou para que o rei fosse decapitado, né? A gente está falando de Luís XVI e tudo mais. Ele era revolucionário e tal. E ele pintou várias passagens da Revolução Francesa, Maria Antonieta indo para a decapitação, um monte de coisa. E ele pintou Marat quando foi assassinado. Eu vou deixar a imagem aqui para vocês verem. O Marat foi um jornalista da Revolução, super respeitado. Ele tinha uma doença que obrigava ele a tomar uns banhos assim, medicinais e tal, e ele foi assassinado por uma moça que discordava dele, enfim, a tal de Charlotte Corday, que é quem escreveu essa carta aqui que está na mão dele. Dá pra gente ler essa carta aqui, quem tem esse livro consegue ler, está escrito em francês a carta dela. Marat é uma figura icônica. Quando eu morei na França, eu fui no sul da França, Grenoble. Lá tem, nessa região, tem uma cidadezinha chamada Vizille. Nesta cidade tem o Museu da Revolução Francesa e eu visitei esse museu. Então lá, logo no jardim, tem uma estátua de Marat. E tem vários desenhos do Jacques-Louis David, várias coisas sobre a Revolução Francesa. Fiz um post sobre este museu, vou deixar aqui para quem tiver curiosidade, quiser conhecer mais. Voltando aqui, ora, se a gente pensar medo, reverência e terror, qual é a tese do Ginsburg a partir de Marat? O que o Ginsburg faz? Ele faz uma pesquisa que a gente diria em letras que é genética. Ele analisa as influências do autor para fazer o que fez, a obra que fez, seja ela de literatura, seja ela de artes plásticas. Então, assim, ele vai vendo aqui outros autores que pintaram alguma coisa em posição parecida, ele analisa a influência política e ele vai mostrando várias imagens, né, pintadas pelo autor ou por outros e vai
É isso que eu acho maravilhoso que ele faz. E aí ele vai traçando o fio ali condutor que explica essas influências. E qual é a questão de medo, reverência e terror aqui? Ele usa, inclusive, um trecho do Contrato Social do Rousseau que fala de uma religião civil. Então, o que ele aponta? Ele aponta aqui essas ideias socialistas como uma religião civil, o triunfo da República, que é o que eles acreditavam, né? Depois passaram a acreditar, porque inicialmente a Revolução Francesa não era para derrubar a monarquia, mas acabou resultando nisso. A exaltação de uma santidade social, o que é muito comum dentre os socialistas comunistas. Então, assim, a figura do Marat quase a figura de um santo, porque a República era algo almejado, e o Marat foi um grande ícone, ele se tornou um mártir ali da Revolução. Os monarquistas consideraram, claro, o Luís XVI, o mártir da Revolução, foi decapitado, causou terror e tudo mais. Mas aqui, o que ele está analisando? Ele está analisando o Marat como um mártir. Do outro lado, dentre os republicanos, os liberais, a figura do Marat, com a sua santidade construída ali naquela imagem pintada por Jacques-Louis David. E ele fala de uma religião civil. Eu vou ler um trechinho do que o Ginsburg fala. Naquele momento crucial de sua brevíssima história, a República, nascida da derrubada da monarquia de direito divino, procurava uma legitimidade suplementar, invadindo a esfera do sagrado, historicamente monopolizado pela religião. Ora, a gente está aqui numa situação em que estão destituindo um rei, um monarca, que todos acreditavam tinha um poder divino. Então ele está substituindo essa aura sagrada do rei decapitado para uma santidade social por meio da figura do Marat. Olha só o que ele fala. Sempre que possível, o poder secular se apropria da aura, que também é uma arma, da religião. Ou seja, há aqui uma substituição do sagrado. É necessário aproximar o sagrado da política. Se a gente substitui a monarquia pela república, como é que fica a questão do sagrado? Então vamos deslocá-la para um mártir. O terceiro texto de iconografia política que ele apresenta é Seu País Precisa de Você, um estudo de caso da iconografia política. Ele estuda aqueles cartazes que tentavam angariar, recrutar homens para a guerra. O primeiro usado foi este aqui, na Primeira Guerra Mundial, e aqui é a figura do Kitchener. E ele começa a analisar vários outros. A partir deste aqui, vários outros foram feitos em momentos diferentes, em guerras diferentes, contextos diferentes. É sempre a figura assim de um dedo apontando, sabe? Ou seja, um dedo que mete medo, né? É um terror, é uma pressão ali, recrutando pessoas para a guerra, tem todo um apelo emocional de servir o país, a pátria, a nação, aquelas coisas todas. E ele mostra vários outros cartazes, sempre com este dedo. Aqui em São Paulo, a gente também teve cartazes assim durante a Revolução de 32. Vou deixar aqui um para vocês verem. Então, é sempre nessa perspectiva de recrutar as pessoas por meio do medo, da opressão, da coerção. E aí, o que ele faz aqui que eu acho incrível é que ele associa 1984. Então, ele associa a influência desse cartaz primeiro aqui, que eu mostrei para vocês, do Kitchener, em George Orwell, que realmente foi influenciado por esse cartaz. Ou seja, em 1984, a ideia do Big Brother, do grande irmão ali, sofreu influência deste cartaz aqui. E ele demonstra aqui por meio do texto, análise, que influência foi essa. Gente, eu acho isso fantástico. Então, assim, se vocês me perguntassem o que você gostaria de fazer na vida, gostaria de pesquisar fontes primárias, assim, e escrever e fazer essa fonte primária ter sentido, apresentar uma narrativa por meio dessa fonte histórica, dessa fonte primária, não deixá-la perdida, solta por aí, né, de modo que as pessoas tenham dificuldade de entendê-la ou valorizá-la. Para esse vídeo não ficar muito longo, o último
que ele fala? A Espada e a Lâmpada, uma leitura de Guernica. Ele fala de Guernica do Picasso. Vou deixar a imagem aqui. Este quadro, que não é um quadro, é um painel, né, gigante. Este eu tive o privilégio de conhecer. Está lá no Museu de la Reina Sofia, em Madrid. Picasso fez por conta do bombardeio em Guernica, em 1937, se eu não me engano. Isso, que foi uma cidade bombardeada durante a Guerra Civil Espanhola, foi destruída. E aí, é claro, Ginsburg, de novo, associa várias outras imagens, vários outros quadros, várias outras coisas, vários desenhos, esboços de Picasso que ajudam a entender a sua influência, o método utilizado, sua influência ali em Guernica. Aqui a gente tem o que? O terror. Percebam que em todos os casos a gente tem aqui imagens que demonstram um fato terrível que aconteceu no caso de Guernica, ou então outra imagem de opressão, como é o caso desse dedo apontando, né? De coerção, é mais coerção. O Leviatã também é uma imagem de medo, terror, às vezes até reverência. E a imagem do Mahat é a questão da reverência também, né? Dá uma santidade ali. Percebo que por meio de todas essas imagens, a gente tem ali uma narrativa, um discurso político subliminar, que se não for uma análise como essa não é a única, claro, mas análises como essas facilitam nossa compreensão sobre o que está atrás daquela comunicação, como essas imagens comunicam. E aqui a gente tem um autor que nos ajuda a entender algumas nuances disso tudo. Então eu espero que vocês tenham entendido porque que eu admiro muito esse historiador, esse escritor. Me digam se vocês já leram alguma coisa dele, se vocês me indicam alguma coisa, tudo que eu puder ler dele, lerei. Muito obrigada por assistir e não se esqueçam de se inscrever nesse canal e de me seguir nas redes sociais, Querido Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijos e tchau, tchau.